Então, aqui, Araújo, vamos aqui tentar passar de maneira bem rápida a questão sobre o panorama de armazenagem, né? E, principalmente, nós tivemos o intuito, né? Quando eu falo aqui, o porquê que nós criamos esse panorama, né? E talvez você possa até trazer um pouco da tua, digamos assim, quando a gente trouxe o projeto aqui para a mesa para poder discutir, o que a gente tinha em mente aí, enfim, tente passar para o pessoal o porquê que a gente lançou esse projeto lá no mês de março, concluindo agora no mês de junho. Acho que o teu áudio, verifica aí. É isso. Voltou, né? Sim, beleza. Feira sempre é um desafio grande quando a gente pensa num projeto do tamanho que foi o Panorama, né? Que a gente começou lá antes da primeira feira e agora a gente conclui após. É claro que tem algumas feiras para acontecer, mas o nosso circuito aqui da nossa região, as feiras acabaram. Então, quando a gente trouxe, é com o intuito de entender como que está esse mercado, a inquietação, e claro que a gente entende que o cenário não é tão bom para todo mundo, né? Todo mundo comenta isso, mas será que não é mesmo o cenário tão bom? Então, vamos perguntar para as pessoas, vamos tentar falar com essas pessoas durante a feira, em nossos eventos, né, nas nossas visitas, e tentar extrair qual é a percepção desse público, né, do público principalmente que está inserido no nosso contexto do pós-colheita aí, se é geral essa percepção. Então, hoje a gente traz uma avaliação final disso, que eu acredito que para nós como SEACON ajuda bastante, mas também para que a gente possa conversar com todo mundo que está com a gente aqui sobre esses resultados e trazer essa percepção para que as pessoas possam, às vezes, tomar alguma decisão, pensar a médio e longo prazo, ou até curto prazo, das informações que a gente vai trazer sobre os resultados, né? Acho que é isso. Sem áudio. Você estava mutado aqui. A ideia não era simplesmente criar uma pesquisa e lançar esses dados de maneira estatística, era justamente a gente trabalhar em dois aspectos. Primeiro, saber realmente a opinião das pessoas que estavam participando, e além disso, a gente rodou várias feiras em alguns estados, tá? Tanto feira de exposição focada para o agro, especificamente, dentro do setor da armazenagem, claro, e também alguns eventos do setor específico, né? No caso da Abrapós, por exemplo. Então, a ideia era conectar, conversar com vários profissionais desse segmento e trazer o seguinte, né? Como é que as pessoas estão enxergando o momento atual e como é que elas vislumbram o futuro da armazenagem, seja ele no curto prazo, médio e longo também. Tá? Então, a ideia era justamente essa. E como é que a gente conseguiu construir esses dados, né, hoje? Então, a gente puxou as informações ali, tabelamos elas recentemente. Então, nós tivemos aí 161 profissionais, em 16 unidades da federação e 121 cidades, ou seja, a gente consegue ter ali uma amostra bem significativa, né, Raul? Se a gente for isso, né? Não foi só isso, né, Feira, a participação, não foi só o 161, porque quem respondeu lá a pesquisa viu que a gente também perguntou para quem era estudante, né, para quem trabalhava apenas, então, o que a gente trouxe aqui nos resultados foi desses 161 profissionais aí que entraram lá via cartãozinho ou via direto ali pelos nossos patrocinados para responder pela nossa divulgação. Exatamente. E além disso, o mais importante, né, Raul, se a gente pegar aí da amostra que a gente teve 79% dos participantes atuam diretamente, né? Ou ele está na assistência, ou ele está na armazenagem, gerenciando, cooperativa, cerealista, ou o próprio produtor rural. Então, isso aí dá um tem muito que a gente andou, né, e traz também vamos falar assim, uma credibilidade para as respostas, né, aqui para as estatísticas, né, que a gente, por mais que teve outro público participante, a gente teve 80% de gente da nossa área. Então, o pessoal, né, entendeu a ideia ali que não era pesquisa básica para a gente conversar mesmo, e todo mundo... Sim. Exato. A ideia era justamente ouvir quem vive o desafio, né? Então, não é simplesmente pegar um dado aleatório, né? E aí a gente trabalhou em algumas perguntas, né? Então, quais serão elas? A gente trabalhou aqui em 5 tópicos, né? Primeiro, sobre o nível de eficiência das operações da armazenagem, tá? Como é que você avalia, seja dentro do teu próprio armazém ou aquela realidade que tu está vencendo como um prestador de serviço, por exemplo, o consultor de uma determinada região. A segunda, qual foi o que mais influencia as decisões de investimento hoje? Ou seja, se você pensa em investimento, o que é que te leva
influenciar. E fala um pouco mais aí a respeito dessa outra, Araújo, sobre a questão da perspectiva. E a percepção, né, no aspecto existe mais atenção nas operações. Então, ali, a gente fala de infraestrutura, se é falta de mão de obra, né? Essa daí tem uma pegada um pouco que vai direcionar muita gente aí. Acredito que até na semana passada a gente teve algumas visitas em clientes e a gente estava falando da falta de mão de obra, né, em algumas regiões. Isso é então, clássico, acho que no Brasil, como no Brasil todo, a princípio. E também a quarta aí, pensando nos próximos 3 anos no setor, né? E sobre a ótica de investimento. Então, também traz uma percepção, que é aquilo que eu falei lá no início, por mais que essa percepção do cenário. A gente está para o cenário bom ou ruim, mas qual que é a percepção para os próximos 3 anos aí em relação à ótica de investimento? Exato. Então, quando a gente fala 3 anos, obviamente a gente está falando do universo aí de curto prazo, isso é importante, mas ele ajuda a trazer termômetro do momento, e principalmente que nós estamos aqui no momento, diríamos, mais crítico do segmento, mas também essas respostas nos ajudaram a ter uma visão bem interessante que a gente vai começar a ver nessas respostas. Então, o que nós perguntamos, só refazendo, qual foi a metodologia? A gente rodou essa pesquisa, 16 unidades, mais de 120 cidades, quase 80% dos respondentes aqui estão ligados diretamente à armazenagem, e nós fizemos esses questionamentos para poder entender o que está se pensando em nível de armazenagem para o futuro, tá? E a gente começa com os resultados, tá? E aí, como os profissionais avaliam as suas operações? Então, quando a gente vai perguntando ali como é que eles rodam hoje, né? Então, a gente tem esse nível de respostas. Desse dado aí, Araújo, o que te chama mais atenção em relação a esses respondentes aí? Na verdade, é surpresa para mim aqui que todo mundo considera boa aqui, né? Questão boa, mas com pontos de melhoria. Normalmente, quando a gente roda, aí quando a gente está rodando e falando com os nossos pares, normalmente a gente teria aqui que precisava de mais modernização. Todo mundo buscando modernização. Então, a percepção, às vezes, de quem respondeu, né, de quem está lidando ali na operação, às vezes uma pessoa da cooperativa, o profissional que está achando direto, está achando que a unidade dele está boa, com ponto de melhoria. Mas, na verdade, o que a gente, né, a nossa opinião é que precisa de modernização na maioria delas. Um dado que me chamou a atenção aí, que é 12% considera as operações muito eficientes, tá? Se a gente considerar como um todo, esse número não é tão alto. Isso já sempre dá para olhar sempre o copo meio cheio, o copo meio vazio, né? Então, a gente percebe que a possibilidade de melhoria que seja ali, quem está dizendo que precisa modernizar, que ela está boa, mas existe ponto de melhorias, nós estamos falando do universo aí de 87%, ou seja, quase 90% dos armazéns entendem que eles precisam melhorar em algum aspecto. Tá? Então, esse é um dado que eu acho interessante. E se a gente olhar para qualquer tipo de negócio, sempre tem algo em melhoria a ser feita, né? Isso eu acho que é interessante, e o número ali de precisa de modernização significativa, 13%. 13%. Tá? Então, obviamente, o Brasil você tem unidades, digamos assim, algumas regiões, unidades mais sucateadas, etc. E isso realmente é uma necessidade de investimento muito significativo, mas os números têm mostrado que determinadas regiões você tem armazéns mais novos e, obviamente, mais eficientes. Então, dada essa amostragem de 16 estados e mais de 120 cidades, é isso aí que o pessoal enxergou. Se a gente olha com a mesma ótica aí, abaixo do ideal, com precisa de modernização, nós estamos falando do universo de 25%, né? Sim. De Exato. Unidades que precisam realmente de algum trabalho. Perfeito. Beleza. Bom, segunda pergunta que a gente fez, o que está impulsionando os investimentos, né? Então, a gente pergunta o seguinte, primeiro ali como é que eles enxergam e aquilo, o que impulsiona o investimento. Tá? Então, o que te leva a tomar uma decisão em relação a isso? Araújo, desse ponto aí, as tuas observações, algum ponto que te chamou a atenção? Isso aí sempre, vou falar de novo do maior, né? E depois você completa com a sua aí, mas sempre o aumento da produtividade, sempre o que está impulsionando esse investimento sempre é o aumento da produtividade. O Brasil sempre com esse déficit, se a gente acompanhar alguns resultados de alguns players de mercado aí, né, que divulgam na bolsa, a gente vê que teve um tempo que esse déficit deu uma caída e agora ele volta a aumentar. Também por conta do baixo nível de construção de unidades nos últimos dois anos, que a gente percebe por esse player que solta esse resultado, mas o aumento da produtividade ainda continua sendo o cara que puxa o investimento.
Um dado que me chama a atenção, que inclusive está aí no relatório, segundo ponto aí, que você citou, é ganho de resultado ali, né? Ou seja, aumento de produtividade é algo muito interessante, mas 80% quase das decisões têm origem na busca exatamente de operações mais eficientes e lucrativas. Eu chamo a atenção para a questão do retorno financeiro e rentabilidade, 17%. Isso eu acho bem interessante, porque é muito importante a gente comece a fazer ROI sobre as operações, ou seja, estou fazendo um investimento na unidade armazenadora, como é que eu recupero esse investimento de volta, ou seja, como é que eu trago mais rentabilidade para o armazém. Então, fazer conta nunca foi tão importante quanto agora, ou seja, em períodos onde você tem margens exprimidas, etc. e tal, e juros altos, enfim, a rentabilidade, para mim, eu considero como sendo algo fundamental, ou seja, provar que um determinado investimento ele vai trazer resultado financeiro para a unidade armazenadora. Então, investimento em equipamento, expansão, que seja automação e por aí vai, isso tem que trazer essa informação, ou seja, de rentabilidade para a unidade. E um item também que eu chamo a atenção, não sei se você concorda, pressão de mercado, concorrência. E quando você tem principalmente armazéns vizinhos, aquele que está rodando com menos produtividade significa talvez mais fluxo mais travado de recepção e de expedição, e isso obviamente pode ter um impacto maior e fazer com que a unidade ao lado precise realmente correr atrás do investimento. Passa a se mexer, né? Isso. Inclusive juntando a outra que você tinha falado ali, a gente tem alguns simuladores que trazem alguma questão de retorno financeiro, e acaba que esse simulador de viabilidade a gente executou alguns durante o ano, né? Sim. Agora, principalmente mas agora na época das feiras ali, entre abril e maio agora, a gente executou alguns simuladores inclusive São Paulo mesmo, né? Para olhar sobre o retorno financeiro, se vale a pena. A gente que não conhece sobre armazenagem, mas que vê como uma oportunidade. Exato. Então, realmente, retorno financeiro é uma dessas. E a pressão da concorrência, isso aí a gente depara quase todo dia. Exato. E até exigências regulatórias foram colocadas, que eu acho que é importante, porque você tem essas exigências, elas vão acontecendo, principalmente do ponto de vista de segurança, né? Que as unidades armazenadoras passam a ser mais exigidas também, até por conta de alguns históricos, seja de incidentes, etc. E isso também acaba nos obrigando quase as unidades a aplicarem em investimento nesse setor, nesse quesito, digo. Bom, dando sequência aqui... Só respondendo lá o chat, o Guilherme perguntou se a apresentação será compartilhada. Sim, a gente compartilha depois essa apresentação e depois, dentro em breve, a gente solta também um material completo sobre esse estudo, tá? Ele será mais profundo do que propriamente dito essa apresentação aqui, mas a gente vai disponibilizar sim, Guilherme. Beleza? Bom, agora essa pergunta. Na sua percepção, qual aspecto hoje exige maior atenção nas operações de armazenagem? Vamos lá, Araújo, batendo essa bola aqui, o que você acha o que te chamou a atenção nesses resultados? Essa aí eu vou agora defender meu peixe ali, né? Integração de sistemas de informação. Isso aí. Essa lei eu vou no 9,32 ali por cento. Cara, hoje a gente vê que as operações dentro da unidade armazenadora trabalham um pouco desconectada. E toda vez que eu tenho a oportunidade de entrar numa demonstração do sistema, eu tento relacionar o que o nosso sistema entrega, que é na parte de gestão dentro da unidade armazenadora, que pode contribuir para o operacional. Então, ainda exige escritório e existe operação. Então, eu acredito que as informações de gestão, as informações gerenciais, aquela que está sendo imputada ali na entrada do caminhão ali, que precisa ser usada pelo time de operação. E aí a gente pode citar questões de umidade, a gente pode questões de quebra técnica, né? Questão da gestão da umidade também na saída, que a gente pode ter a gestão da quebra de secagem. Então, ter o acompanhamento, que a gente sabe que tem alguns produtos de mercado aí também que a gente já faz algumas medições em tempo real que podem ser integradas com as informações de entrada e de saída da unidade armazenadora, que vai trazer um pouco ali de mais informação para essa melhoria da tomada de decisão. Eu acho que esse 9.32, integração de sistemas e informações, para mim, o pessoal tem que começar a olhar com mais cuidado.
Isso. Essa colocação ela é bem interessante, realmente, como é que essas informações que estão dentro da aplicação, no nosso RP, por exemplo, elas podem e muito colaborar para aquelas informações que estão lá na operação e vice-versa, né? Então, realmente é algo interessante. E aqui me chama a atenção que praticamente metade está dizendo que está diante de um sinal claro aí de mercado, né? Que apontam para controle de perdas e eficiência operacional. Novamente, a questão da eficiência operacional, tá? Então, quando eu falo assim, eu estou falando mais do que ampliar estruturas, tá? Está buscando extrair resultado da capacidade já instalada. Então, acho que isso é uma informação interessante, tá? Agora, para os próximos 3 anos, o setor de armazenamento deverá fazer o quê, né? Ou seja, ele reduz investimento, mantém, investe de forma moderada e gradual ou acelera o investimento em modernização, tá? E aí, jogando essa bola novamente, o que achou do número? Então, apesar do cenário estar bem adverso, os números dizem que o pessoal continua tendo necessidade de investimento. Exatamente. Então, aquilo que todo mundo fala, não vou investir, vou segurar. Quando a gente olha para esse resultado, chama atenção isso, acelerar investimento. Isso. A gente olha para aquele resultado atrás lá, né, falando que aumenta a produtividade, então todo mundo vê ainda como uma oportunidade de acelerar investimento. Mas que todo mundo fala dos cenários ruins aí, de segurando grana, de todos os outros fatores externos. Exatamente. Então, aí, 75% acredito que o investimento continuará crescendo, tá? Crescendo. Se você somar com o que acha que vai manter, então você tem ali 95% das pessoas dizendo, cara, investimento em armazenagem de grãos é fato e é necessário, tá? Então, 4,43 colocando como reduzir investimentos, também traz aquele sinal que não está tão claro e legal no momento, mas a questão ali, até destaco ali, né, que a questão que surge a partir do resultado não é se haverá investimento, né? A pergunta é aonde eles serão feitos, né? Que aí nos coloca aqui na próxima, né? Então, se a gente considerar aqui, só reduzir aqui, nos próximos 3 anos, qual deverá ser a principal prioridade estratégica nas operações de armazenagem do Brasil? Tá aí o que eles responderam, né? Então, jogando novamente a bola para você, Araújo, o que te chama a atenção desse resultado? Aqui junto os dois ali, né? Que a gente fala de 57% ali de expansão de capacidade de armazenagem e ganho de eficiência operacional. Alguns, ou seja, aqueles que já têm pensando em melhorar a performance da unidade, mas a surpresa ainda é a expansão da capacidade de armazenagem, que pode ser também dentro de uma própria unidade ou a construção de uma nova unidade. Isso. E se a gente soma ali, principalmente a questão de ganho de eficiência, a própria redução de perda, integração tecnológica, etc., eu estou falando aí do universo de 60%, quase 61%, está dizendo que acredito que o futuro passa por operar melhor, né? Então, seja, aqueles ativos que já existem, inclusive, como é que eu otimizo eles, e não apenas por armazenar mais, ou seja, a capacidade de expansão ela é um fato, é uma necessidade, mas em cenários, inclusive, como os atuais que nós estamos passando, como é que eu consigo extrair mais daquilo que eu já tenho? Ou seja, colocar o ativo para trabalhar de maneira mais inteligente. Podemos falar dessa maneira, né, Araújo? Acho que sim, pode falar dessa maneira. A gente também traz um exemplo recente, né, de uma unidade que a gente visitou, que em plena entrega de projeto fez uma modificação ali, né, que tinha uma capacidade, uma linha só de uma unidade após a saída de um secador, e com uma solução às vezes simples ali, de 2 saídas ali, 2 linhas, vai ter um ganho operacional gigantesco nela, significativo, e depois na questão do retorno, né, aquela que a gente sempre vê ali, que quando não consegue comprovar o retorno, comprovar o padrão ali, tem que usar um caminhão para fazer uma baldeação dentro da própria unidade, e apenas com algumas modificações ali de engenharia conseguiu ter um ganho operacional. E isso a gente escutou de quem estava ali operando, né? Então, ganho de eficiência operacional. Perfeito. Então, é isso. E as principais mensagens que a gente consegue extrair, disso, desde que a gente rodou durante esses meses, fazendo visitas, inclusive em feiras, conversando com pessoas do segmento, é que o primeiro, eficiência operacional ganha protagonismo. A gente veio de várias respostas ali dizendo isso, ou seja, como é que eu consigo aumentar a produtividade daquilo que eu já tenho, tá? Segundo ponto, né, Raul, você até colocou ali, 75% prevê ali aumento de investimento, né? Então, de fato, quase 95% está dizendo que vai manter ou vai expandir. Então, o setor continua disposto a investir, tá? E a disposição ela é fundamental
porque eles entendem que tem necessidade, sim, de investimento. Lembrando, ali atrás a gente falou que pode ser aumentar a capacidade e melhorar a produtividade daquilo que já existe, tá? E o terceiro aí, o futuro passa por desempenho, não apenas por capacidade. Então, só reforçando aquilo que a gente colocou. Então, dessa pesquisa que nós fizemos, conversando com essas pessoas, visitando, conversando, a gente chegou nesses 3 principais mensagens aí, diretamente do panorama. Exato. E o que a gente pode contribuir, né, com essa questão do setor continua disposto a investir com informação? Aqui a gente tem os nossos simuladores, que não tem nada a ver com o sistema. A gente não vende, né, Ferreira, o sistema, mas a gente pode contribuir, auxiliar para tentar simular junto com vocês o que uma capacidade armazenadora pode dar de retorno, né, faturamento mesmo. Vamos pensar aquele que quer construir uma unidade armazenadora nova, a gente tem condição de colocar o simulador de viabilidade, onde a gente colabora ali com alguns retornos indiretos, consegue ter uma visão não só do custo ali, não só daquela parcela, mas desse retorno da viabilidade. E para quem também tem vontade só de construir para prestar serviço como investimento, ali a gente teria condição também de simular quanto a comunidade pode dar de retorno. Claro que vai ter vai ter as variações entre uma região e outra, mas ali a gente vai ter uma média de que essa unidade ela pode sim. Então, o que a gente pode tirar disso aqui? O setor continua disposto a investir e se precisar de mais informação, a gente tem ela aqui para poder auxiliar vocês. Exatamente. Então, que conclusão a gente chega analisando esses números, tá? E depois a gente vai, no momento oportuno, enviar para quem participou das respostas um documento mais elaborado. Aqui está a apresentação com o resultado que foi finalizado agora hoje. E conclusão que a gente chega, né? Então, de todo esse cenário, nós temos a taxa de juros elevados, o Brasil é campeão de juros no mundo, infelizmente, margens mais apertadas que a gente está vivenciando nesse momento, incertezas políticas, não preciso nem dizer, e logicamente isso leva a incertezas econômicas, estamos aí no ano de eleição, então o cenário exige cautela, isso é fato. Mas os dados que a gente obteve e conversando é que mostram a mensagem clara, a modernização da armazenagem não é apenas uma opção, é uma necessidade, tá? E o futuro será definido por quem, não apenas por quem vai construir mais capacidade, sim, para aquele que conseguir operar melhor, inclusive aquilo que já possui, isso é o que nós tivemos resultado. E conforme o Araújo colocou ali, a gente está aqui, diríamos que o nosso trabalho ele vai além da questão de fornecer soluções software para a gestão de unidades armazenadoras, mas a gente ajuda justamente nesses cenários mais difíceis, conforme o Araújo retratou aí, comentou anteriormente, auxiliando as pessoas na tomada de decisão, seja para a construção de novas unidades, seja em como prestar serviço, como otimizar a operação que ela já tem, a gente consegue fazer e vai além do software, ele vai além do sistema de gestão. Então, a gente consegue e tem apoiado, inclusive, unidades armazenadoras nesses anos de experiência que a gente tem no mercado. Com essa vivência, a gente tenta, obviamente, fazer com que esses investimentos também ocorram, né? E, inclusive, citando um caso, né, hoje, esse ano, inclusive, na AgriShow, nós tivemos lá a conclusão de um projeto que veio de uma simulação. E que virou o investimento de fato, trazendo aqui só um dos casos reais que a gente teve, salvo engano, acho que foi no Sudoeste, em Minas Gerais, salvo engano. Minas Gerais. Isso, que é um projeto que passou por nós antes de se tomar a decisão, e depois tomou-se a decisão, e agora vai operar a safrinha, salvo engano, né? Exato, vai operar a safrinha, e é um cliente que não é da área, né? Ele não plantava, ele vem ali para outro ramo, de investimento. Oportunidade, e a gente fez um simulador com ele. Quando a gente começou o projeto de simular e apoiar nessa questão de tentar alavancar junto com outros parceiros aí, da questão da armazenagem, então a gente voltou para fazer algumas pesquisas lá atrás, voltou para falar com essas pessoas que fizeram esse simulador lá atrás, e tive uma surpresa que ele estava já encaminhando um projeto. Sim, exato. Então, só para trazer à tona essa questão. Então, o intuito aqui foi justamente trazer essas informações para vocês e discutir um pouco sobre esses números, e que traz alguns insights bem interessantes, principalmente aqueles 3 pontos, antes de concluir aqui, que a gente coloca, que é a eficiência operacional ganha protagonismo, é fato, o setor continua disposto a investir, e o futuro passa por desempenho, não apenas por ampliação de capacidade. Beleza?
Araújo, te agradeço aqui por enquanto, obrigado aí pela participação.